Graças a Deus. Olá, queridos, tudo bom? Que o bom Deus esteja abençoando a sua vida neste dia especial, neste momento especial. Iniciamos com mais um programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que tem estado aqui todas as semanas, neste horário, para fazer o quê? Estudar a Palavra de Deus, procurar trazer a revelação da Palavra de Deus para a sua vida. E nós estamos estudando o livro de Pedro. Estamos em 1 Pedro, carta de Pedro. E queremos convidar você para estar conosco. Pegue Bíblia, caneta, papel. Vamos estudar a Bíblia. Para fazer este programa comigo hoje, eu tenho ele, pastor César. Pastor César, que é pastor aqui junto conosco no Santuário da Família, e está hoje aqui mais uma vez falando sobre as cartas de Pedro. Pastor César, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, pastor. A paz do Senhor a você, meu amado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a unção do Pai, possa estar agora tocando no seu coração. Esse é um momento glorioso. Então, abra o seu coração, aproveite, chame todos os seus familiares. Vamos tirar esse tempo que é tremendo para aprendermos da palavra de Deus. Amém? Amém. E junto com o pastor César, nós temos o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, obrigado mais uma vez, querido. Deus abençoe. Eu é que agradeço, senhor, pastor José Carlos, pastor César. É muito bom estar aqui nessa comunhão e, melhor ainda, meditando as Sagradas Escrituras, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Olha só, querido, então eu quero convidar você para estar conosco. Pega aí caneta, papel, pega a Bíblia. Vamos abrir em 1 Pedro, vamos começar no capítulo 2 e o versículo 1 em diante. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 1 em diante, tá bom? Então pega caneta, pega papel aí, não vamos pedir intervalo, é tempo você pegar. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Queridos, eu aguardo vocês. Vamos no intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, vamos ler aí então. Você abriu? 1 Pedro, capítulo 2, vamos começar no versículo 1. É muito interessante, nós estamos estudando a carta de Pedro, temos que entender que essa carta foi escrita para a igreja. Ele escreveu para os crentes judeus da época e para os crentes não judeus ou gentios, que é o nosso caso para a igreja que estava espalhada pelo mundo. Olha só o que ele diz em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e engano. Existem versões que falam dolo. De hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Olha só o que vem dizendo aqui, ele vem falando dos obstáculos que impedem a nossa fé, né? Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano. A minha versão diz fingimento, e inveja, e de todas as informações. Querido, ele está falando com a igreja. Ele não está falando com o mundo. Ele está falando com, olha só, malícia no meio da igreja. Engano no meio da igreja, fingimento no meio da igreja, inveja no meio da igreja e difamação no meio da igreja, pastor César. Ele não está falando com o mundo, ele está tratando com o caráter, porque o que a igreja tem que fazer? A igreja, querido, ela não está aqui para... Porque muita gente pensa na bênção, né? A igreja não está aqui só para abençoar a tua vida, ela está aqui para tratar caráter. O cristão tem que deixar, pastor Carlos e pastor César, o seu caráter ser mudado. O seu caráter ser mudado. Mas nós viemos e é muito difícil deixar tratarmos com o nosso caráter. Porque às vezes nós não queremos ser mudados. Tem gente que carrega, antigamente, na Idade Média, uma das formas mais difíceis, mais dolorosa para se matar na pessoa, é quando eles amarravam a pessoa a um cadáver. Eles amarravam um cadáver e aquele cadáver ia apodrecendo e aquela pessoa apodrecia junto. Se decompunham junto. E tem gente, pastor Carlos e pastor César, que tem vindo para Jesus e tem trazido a velha criatura e tem trazido aquele cadáver, eles estão arrastando aquele cadáver. E o cadáver vai morrer e ele vai morrer junto, porque vem arrastando. Tem gente que diz, olha, eu sou convertido, mas meu braço não existe isso no cristianismo. Então, o Pedro, quando vai tratando, e Pedro não tem sido, e às vezes a gente pega uma palavra, ô pastor, o senhor foi duro. Pedro aqui não é. Pedro estava dizendo para você que é o seguinte, querida igreja,
Igreja, deixe toda a malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda difamação. Essas coisas só podem ser deixadas do lado contato, só pode deixada de lado o contato com a cruz de Cristo. Seja objeto de nossa fé, seja com efeito, o Espírito Santo realizará a obra a que ele sozinho pode fazer na cruz. Eu sempre ouvi nas pregações dos pastores, né? Em toda a história do meu ministério, sempre ouvi que o crente nunca pode ser um crente Gabriela, né? Eu nasci assim, porque a desculpa que as pessoas dão é essa. Eu sou assim mesmo, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Mas não pode morrer assim, né? Não pode morrer. Porque ele era assim, mas Jesus vem e transforma. Nós temos um Deus transformador. Quer ver, pastor César? Pega aí em Tito, capítulo 1, versículo 21. Aqui nós estamos falando, Paulo falando. Pega Colossenses, capítulo 3, versículo 8. E nós vamos ver depois Efésios. Olha só. Pelo que pondo de lado toda a malícia, Paulo vem dizendo, pondo de lado toda a malícia, todo engano, toda hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Olha só o que Paulo fala em Tiago, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Não, perdão, é Tiago. É Tiago, não é Tito? Colossenses. Colossenses 3, 8. Tiago, no capítulo 1. Tiago fala. Aqui é Tiago 1 e 21. E Colossenses, que é Paulo, 3 e 8. Tiago 1 e 21, pastor César. A palavra de Deus diz assim, pastor: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago também vem tratando a mesma coisa, caráter da igreja. Nós estamos falando agora, vamos falar em 3 homens. Pedro, pregando, deixando a malícia. Tiago vem deixando a malícia, toda sorte de concupiscência. Ele está falando, e Tiago também escreveu para a igreja. Olha, eu sei que Paulo fala para a igreja de Colossos. Pega Éfeso 4 e 22. Vê Colossos. 3:8, né? Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Aí, ó. Caráter, veja bem, agora Tiago está dizendo o quê? Caráter da igreja. Vocês se converteram, você vai deixar essas coisas. Porque tem gente, querido, que vive de fofoca. Tinha no mundo uma vida mundana de fofoca. Vem para a igreja e continua fazendo fofoca no Facebook. Porque, querido, tem crente que pensa que o diabo precisa da ajuda dele. Porque quando você fala mal de outra pessoa, você está ajudando o diabo. Tem pessoas que estão brigando no Facebook, vão lá e botam um joinha incentivando a briga. O que é isso, querido? É um estímulo. Que cristão é esse? Isso é caráter, querido, o caráter cristão. Nós estamos aqui, querido, eu quero que você não se fique irado comigo, não se revolte comigo, mas nós estamos aqui tratando o caráter da igreja. O programa Palavra Rema vem para tratar a Bíblia. Olha só, nós lemos aqui, você viu o que Tiago falou, o apóstolo Tiago falou, nós vimos o que Pedro está falando, você viu o que Paulo falou em Colossenses, veja o que Paulo fala em Éfeso, capítulo 4, e versículo Éfeso. Tu acha Tiago 4 e 11, Éfeso 4 e 22, né? A palavra do Senhor é claro, Paulo, ele Tiago, capítulo, Éfeso, capítulo Efésios 4, 22, né? Efésios 4, 22, é isso? 4, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Quer dizer, você tem... As pessoas vêm e não querem deixar aquela velha criatura. Vêm e não querem deixar aquele velho homem. Paulo vem, olha, quanto ao passado, você vai ter que deixar aquele que era brigão, que era turrão. Isso você vai deixar, porque era velha. Querido, quando você morre Jesus, a velha criatura morre. E é interessante, pastor, que no 23 diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Claro. Ou seja, o processo de regeneração. A cruz é mudança. Transformação. Quando você passa pela cruz, a igreja que passa pela cruz, ela passa pela mudança. Nós temos que entender que a igreja nasce na cruz. Amém. E a cruz para nós é mudança. Quer dizer, nós estamos vendo igreja diferente, apóstolo diferente, pregando a mesma coisa, porque o evangelho é um só. Exatamente. São apóstolos diferentes. Falamos de Tiago, falamos de Paulo, falamos de Pedro, e ele diz, você vai ter que despojar da velha criatura. Mas num só espírito. Num só espírito, porque o espírito é um só. A mensagem é uma só. Olha só o que diz aí em Tiago 4 e 11. Diz assim: irmãos, não falei mal um dos outros. Olha que tremendo. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar
e Jesus. fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Quer dizer, então, vem tratando, Tiago vai Claramente. Tiago vai tratando o caráter. Eles estão tratando o caráter. Pedro vai tratando o caráter. Quer dizer, ele vem dizendo, pelo que, no pondo de lado, a malícia, todo engano, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Quer dizer, o pondo à parte em nossa vida, todo engano. Não somente o engano que nós discernimos em outras situações, mas inclusive nosso próprio engano. Isso é quando, por nós próprios conhecimento, tratamos de enganar a nós mesmos. E muitas vezes é isso, né? Vamos enganar a nós mesmos, tentando passar por cima de todo o mandamento de Deus, para nosso próprio mal. Devemos, por isso, a parte. Quer dizer, a Bíblia fala e nós fizemos. Estamos enganando a nós mesmos, quando nós não cumprimos a palavra. Perfeitamente. O nosso engano, e Pedro dizendo, se você vai passar de parte, né? Olha, toda a hipocrisia, quando não falamos de engano, quer dizer, deixamos de parte todo engano, toda a hipocrisia. São muitos tipos de hipocrisia: mental, ministerial, sentimental, no reconhecimento dos outros. Quer dizer, devemos expor isso à parte. Quer dizer, quando nós sabemos que e fizemos errado, estamos sendo hipócritas. E peca. E peca. A palavra fala eu isso, tive um né? caso que eu tratei de um cidadão que veio falar comigo, e nós estamos tratando dele agora. Ele pertencia a uma igreja, e ele se uniu, ele não casou, e o pastor pegou a aliança dele e ungiu. E o abençoou. Disse, o que você acha, pastor? Eu acho que isso está errado. Porque é uma bênção. Não existe, se você tem que casar no civil. A igreja não pode abençoar o juntamento. Não. Não existe a igreja. E a minha forma de crer, eu não posso abençoar um juntamento. Quando você pede isso, você está se juntando, você não está casando. Ou seja, A minha bênção é para legal. Quer dizer, a igreja só abençoa. A parte legal é o civil. O legal é o civil. A igreja só abençoa. E eu não posso abençoar. Eu tive uma experiência forte É. no que tange a isso aí. Uma certa vez, é bom, pastor Zé Carlos, a gente ouvir a voz do Espírito Santo, né? Uhum. Aí o cidadão chegou com uma amante, né, na porta da igreja e pediu para mim orar por eles. Não tem. Não pode. Aí eu, inocentemente, eu ia orar, né? Sem saber, né? Aí quando eu levantei a mão, Deus falou assim, se tu orar, o teu ministério acaba aqui. Se tu abençoar, acabou. Aí eu falei assim, rapaz, o que é isso? Ele falou, o que, pastor? Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Aí descobri que era amante do cara. E vem fazendo, olha, aí Paulo Pedro vem dizendo, a hipocrisia, a inveja, quer dizer, ou deixar de lado toda a inveja. As invejas são vários tipos de inveja, ministeriais, às vezes tem inveja do ministério, e nós temos que deixar sentimental, inveja do relacionamento das pessoas, invejas profissionais, nas diversas relações de nossos irmãos, querido. Então nós temos que deixar de lado a malícia, a hipocrisia, a inveja, toda sorte de maledicência, toda maldição e nasce nossos desejos, nossa mente contra alguém. Por isso, a inveja ou por ódio, isso deve estar à parte de nós. Então, Pedro vem dizendo assim, você deixa de lado toda a malícia. Tem gente, querido, que é malicioso em tudo. Até porque, pastor, desculpa fazer um parêntese, nós precisamos entender que isso está totalmente, absolutamente contra aos frutos do Espírito. Se você colocar os frutos do Espírito e colocar tudo isso que Pedro está dizendo aqui, são totalmente adversos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é certo, César, mas assim, mas isso nós temos que pregar na igreja, não é só para nós, ministério. Por exemplo, os irmãos de banco, os irmãos estão sentados lá, quando ele vem, ele tem que deixar toda a inveja, toda a malícia, e muitas vezes não é pregado. Por quê? Porque só pregado parece que agora Jesus virou só em bênção. Por isso que eu digo, parece que abriu um cicobi, agora só bênção, cicobi celestial, só bênção. E não se prega isso, não se prega caráter cristão. Regeneração, né? O processo. A mudança de vida. Cristianismo é mudança de vida. Então, e há pessoas, pastor Zé Carlos, que às vezes veem outros irmãos agindo, tendo esses procedimentos, e esse irmão vai lá e deixa rolar. Porque não quer perder a amizade. A Bíblia diz, não quer ofender o irmão. Deus fala, Deus é claro. Deus é claro falando de Isaías. Deus é claro falando de Isaías. Diz assim, se eu disser ao justo que ele vai morrer, não avisando tu o justo, meu Deus, o sangue dele eu requererei da tua mão. Mas eu disser para o justo que ele vai morrer no seu pecado, você for lá avisar ele não aceitar, ele vai morrer na sua injustiça. Mas o sangue dele eu não vou requerer da tua mão.
E isso serve para nós como pastores, como líderes. Nós estamos aqui fazendo o programa Palavra Reino, nós estamos ensinando o que? Céu. Para ir para o céu tem que ter caráter cristão. E nós precisamos aprender caráter cristão, querido. E você assiste, recomenda. Né? Olha só, só vamos voltar aqui. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Querido pastor Sérgio, terminamos de novo, podemos outra falando sobre o caráter cristão. Você ia falar, eu lhe interrompi por intervalo, mas pode falar. Amém. Pastor, é interessante isso que o senhor está colocando e com muita propriedade, porque nós precisamos entender uma coisa. Muitas vezes as pessoas, na sua pureza, na sua singeleza de coração, eles aceitam Jesus. Mas quando começa a tratar isso no caráter, dentro de uma identidade espiritual, a pessoa fala, não, mas isso aqui eu não quero, porque eu preciso isso aqui é confronto. Isso aqui é mudança de vida. E de repente isso aqui não é tão interessante. Pastor César, é só você ir na semeadura. Jesus falando, diz que o semeador saiu a semear, jogando semente. Apenas 1/4 a terra foi boa. Uns acharam, a terra caiu. E eles começaram a brotar. Tremendo isso. Começaram a brotar. Mas a dificuldade deste mundo, as coisas, eles não tiveram raiz. Por quê? Onde é que você se firma? Caiu no meio das pedras. No meio das pedras. Ela se firma na palavra. Aí você, porque a nossa base, eu sempre digo, eu tenho pregado muito sobre isso. Vamos estudar a Constituição do céu. A Bíblia é a Constituição, são as leis, a regra do céu. Jesus falou e disse sobre o homem insensato e o homem prudente. Sim. O que é o insensato? É aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E o outro constrói sobre a rocha. A rocha é a palavra. Todos dois construíram. Um construiu na palavra, outro não construiu na palavra. A Bíblia diz que a luta vem sobre o justo e o injusto, vem sobre os dois. A luta vem sobre os dois. O que está na areia cai. O que está na rocha não cai. Por quê? Porque ele firmou na rocha, firmou na palavra. E quando nós não firmamos na palavra, a luta não está dizendo que a luta não vai vir. Jesus diz, a luta vai vir sobre os dois. Sobre o que está firmado na palavra e sobre o que não está. O dia mal vem para todo mundo. Vem para todo mundo. Quer dizer, a semente foi lançada, o sol nasceu e queimou a semente. Por quê? Porque ela não tem raiz. Meu Deus. A outra, como isso é tremendo, né, pastor? O que faz a diferença é a estrutura. A outra, as árvores, os espinhos, como a semente, que a dúvida veio, ele não aprendeu. Sim. Então nós temos que ensinar a estrutura para ele quê? Para ele firmar a raiz. E essa estrutura, ela dói. Ela dói. Exatamente. Ela não é mamão com açúcar. Para você se estruturar, para você fazer um fundamento forte numa casa, você tem que cavar buraco. Você tem que ralar muitas das vezes as mãos para poder lançar um alicerce, para poder lançar um fundamento. O que nós estamos falando, ele diz aí em Pedro 1 e 2. Olha só o que ele diz, Pedro. 1 Pedro 2 e 2. Pedro 2 e 2. Olha só na sequência que ele vem falando. 1 Pedro, capítulo 1, isso? Não, capítulo 2, versículo 2. Nós demos 2 e 1. Agora 2 e 2, né? 2 assim, ó. 2 e 2. Desejais afeitosamente como meninos, novamente nascidos. Olha aí. Aquele salvo recente, leite racional, sem falsificações, ou a palavra de Deus, em geral, é um fator que sustenta a vida e num sentido espiritual. Para que como cresçais para a salvação. O crescimento espiritual está apoiando no conhecimento da palavra. Né? Pedro vem falando disso. Quer dizer, então ele vai dizer o seguinte, pelo que no ponto de lá tomando, como bebês, outra versão diz, como bebês recém-nascidos. Na minha Bíblia está dizendo assim, ó, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que tremendo, né? A minha diz, ó, como bebês, outra versão, como bebê recém-nascido, desejais leite racional da palavra, purificando de todo engano, a fim de que com eles cresçais para a salvação. Pega Marcos 10 e 15, pega 1 Coríntios, capítulo 3,
e versículo 2. Nós vamos ver o que Jesus fala sobre isso e o que Paulo está falando sobre isso, sobre Pedro, o que Pedro está falando, quer dizer, ele está tratando o caráter do novo cristão, nascido em Cristo, a nova geração, né? Pedro se temos aprovado que o Senhor é bom, com o leite puro, é bom para bebês, devemos pôr à parte aquelas coisas e desejar a boa coisa de Deus, desejamos sobre nós, como bebês, leite racional, purificado de todo o engano, crescendo para a salvação, a fim de que com ele crescemos para a salvação. Olha só o que diz em Marcos, capítulo 10 e versículo 15. É Jesus dizendo, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quer dizer, Pedro vem dizendo, você deve receber, por que uma criança? Porque uma criança é pura, uma criança não tem maldade, não tem malícia, e você recebe o reino de Deus puro, sem maldade, sem malícia. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 2. Versículo 2 diz assim, ó. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quer dizer, então, vem falando sobre as crianças. E como é que você cresce? Como é que você deixa de ser criança? Como é que você se converteu, você é um recém-nascido, você é uma criança. Você vai pegando o quê? O leite da palavra, vai se alimentando, você vai crescendo na palavra. E vai pegando, e Paulo vem dizendo assim, ó, eu queria dar alimento sólido, mas não pude, porque vocês ainda eram criança. Alimento, e a criança, você pega uma criança, um recém-nascido, vamos lá. E eles estão falando aqui em recém-nascido, né? Olha só, você pegar uma criança, um recém-nascido, você dá uma feijoada para ele, o que vai acontecer? Não vai dar. Vai passar mal. Vai passar mal, não dá. Por quê? Porque você tem que dar alimento, ele está aprendendo. E Pedro está... Lembra que a carta de Pedro, as epístolas de Pedro, são exclusivamente para a igreja. Então ele está falando para a igreja. Ele está falando para recém-nascido que está nascendo em Cristo, a igreja que está surgindo em Cristo. Você deve se alimentar na palavra. E a primeira coisa que você vai deixar é a malícia, a maldade, essas coisas que no mundo é natural. Porque agora você vai ver, veja bem, você não vai ver o natural. Você foi chamado para viver o sobrenatural. Aleluia. Não é o natural. Fala, pastor. Essa carta aqui, pastor, Paulo estava falando contra carnais, né? E ele estava havendo muita dissensão, muito comentário. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de... Isso, exatamente. As pessoas estavam se sentindo e o senhor vê que a pregação da palavra, nem todos podem receber na igreja. Há pessoas que não podem receber, por exemplo, uma palavra profunda, porque ela não entende. E ele disse isso aqui, ó. Porém, olha que ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Olha só, que coisa. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha o que diz em Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 1 e 12. Ele fala sobre isso aí. Ele fala do mesmo texto. Vamos lá, 1 e 12. Só que ele fala em 1 e 12. Olha só. Refiro-me ao fato... 1 e 12. É 1 e 12. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Quer dizer, na igreja de Coríntios existia 4 tipos de cristão. Um dizia, eu sou de Paulo. Um cristão dizia, eu obedeço Paulo. O que Paulo prega, eu obedeço. Por quê? Porque Paulo era doutor. Se fosse hoje, Paulo estudou em Harvard. Paulo fez pós-graduação em Oxford, na Inglaterra. Paulo era conhecido. Paulo era tremendo. Outro cristão dizia, não. Esse negócio de Paulo, não, eu não sou de Paulo. Paulo perseguiu o cristão, eu não sou de Paulo. Eu sou de Pedro. Pedro teve com o mestre. Pedro andou com o mestre. Pedro é do pentecostal. Pedro é do reteté. Andou sobre as águas? Eu sou de Pedro. O outro dizia, não, vocês dois estão errados. Os dois grupos estão errados. Que Paulo e Pedro? Nós somos de Apolo. Apolo é do nosso. Apolo é nosso, é gentil, Apolo é nosso. Eu sou Apolo era um grande sábio, Apolo fala aquela coisa. E outro, que era o pior tipo, ele disse, eu não obedeço ninguém. Não obedeço Paulo, eu não obedeço Pedro, eu não obedeço Apolo. Eu sou de Jesus. Eu obedeço Jesus. Como Jesus não desce aqui e usa o Senhor para falar, ele não obedece ninguém. Mas existe isso aí, existe? Ele não obedece ninguém. Eu obedeço a Jesus. Porque Jesus manda quem? Manda os seus discípulos, Jesus não volta mais aqui, está o seu discípulo, mandou o Espírito Santo, ele não obedecia nem o Espírito Santo, ele obedecia só Jesus. O meu negócio é direto com Deus. Aí Paulo, o que Paulo diz lá em Coríntios 3 e 4? Vocês são carnais. E isso é problema da igreja. Mas isso aí, eu já falei sobre isso, né? Olha só, vamos voltar aqui, que nós vamos voltar para Pedro. Pedro está dizendo o seguinte, vocês precisam aprender de Deus, do coisa. Olha só o que ele diz em Pedro, e o 3 complementa um desses. Se haveis provado que o Senhor é bom, quer dizer, vocês vão aprender de Deus para a salvação. Aí, se haveis provado, você aceitou Jesus e sabe que ele é bom. Olha só o que diz em Salmos, para nós terminarmos, Salmos 34:8, pega Hebreus 6 e 5.
Quer dizer, ele está falando aqui sobre alimentação, né? Sim. O alimento dos dois, o alimento espirituais para ele. Salmos 34:8, Hebreus 6:5. A vez provado que o Senhor é bom. Olha o que diz. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. É o que ele diz em Pedro 3, né? Se já provaste que o Senhor é benigno, o Senhor é bom. Olha só o que diz em Hebreus 6:15. Pega Tito 3:4. Hebreus 6:5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, é isso? Hã? Hebreus 6. Provar a boa palavra de Deus. Sim. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Provar. Ele vem fazendo provar da palavra. Olha só o que diz em Tito 3:4. Exatamente assim. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Jesus. Sabei que o Senhor é bom. É a bondade de Deus. Jesus, que Ele é bom. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Pastor Carleite, obrigado, Pastor Carleite. Hoje eu é que agradeço, estou aqui torcendo para o dia de amanhã para a gente voltar, porque esse tema está tremendo e eu faço até votos que você convide outras pessoas para assistir o Palavra Rema. Pastor César, obrigado, Pastor César. Esteja orando por nós. Amém. Pastor Zé Carlos, eu que agradeço. Muito obrigado por me convidar mais uma vez. É um prazer estar com o senhor e o pastor Carlos Leite, não é? E vamos estar orando agora, clamando o favor do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor, por essa oportunidade ímpar de aprender da tua palavra, de receber do teu Espírito, de discernir, meu Pai, os teus princípios, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Fala mais conosco, Senhor. Abençoa esse teu amado ouvinte, essa pessoa que está recebendo essa palavra. Envia, Senhor, o teu Espírito e toca nesse coração, dando discernimento espiritual. E que o nome de Jesus seja glorificado na vida dos teus filhos. Amém e graças a Deus. Queridos, permitindo Deus, amanhã nós estamos de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal, com mais um programa Palavra Rema. Queremos convidar você para estar junto conosco amanhã, neste mesmo horário. Querido, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe. Amém. E Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, se Deus assim permitir. A paz.